Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, para a nossa conversa sobre direito penal. E hoje eu quero fazer uma abordagem introdutória sobre os crimes contra a dignidade sexual. Nós não estudaremos nenhum crime especificamente, será uma abordagem mais introdutória, mais panorâmica sobre esse tema. Antes de abordar o tema, eu quero que você lembre de uma coisa importante. Se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha e manda suas contribuições, que elas são muito valiosas para a gente, tá bom? Mas vamos lá. O que a gente vai tratar sob esse viés de uma abordagem panorâmica, introdutória dos crimes contra a dignidade sexual? Veja bem, os crimes contra a dignidade sexual, hoje assim tratados no nosso Código Penal, nem sempre foram vistos dessa maneira. Talvez seja o título do Código Penal que mais exija de nós, se não for o que mais exige, com certeza é dos que mais exigem de nós uma interpretação progressiva. Lembrando a você, a interpretação progressiva dentro dessa lógica da acepção, da conceituação, dos significados possíveis que são dados às palavras e essa busca da melhor interpretação, mas adequando ao significado do seu momento. Nós não olharemos retrospectivamente, mas nós faremos uma ressignificação da compreensão do termo, considerando o momento em que vivemos. Apenas para que você tenha uma rápida ilustração e apreensão disso, eu quero que você observe, nós estudaremos ao longo dessa caminhada o crime de ato obsceno. O que se era considerado ato obsceno em 1940 já não é o que podemos chamar de ato obsceno hoje. E certamente, daqui a alguns anos, o que é ato obsceno hoje não será nos próximos anos. Mas, feita essa advertência, eu quero deixar claro para você que em 1940 nós não tínhamos crimes contra a dignidade sexual com este nome. Nós tínhamos crimes contra os costumes. E antes de 1940, e vocês podem verificar isso na exposição de motivos do nosso Código Penal, você vai observar que a exposição de motivos revela que o que nós chamamos de crimes contra a dignidade sexual hoje, antes eram associados a um título que tratava da honestidade das famílias e segurança da honra, e também o traje ao pudor. Em 1940, isso passa a ser crimes contra os costumes. É evidente que essa era uma percepção muito simplista da coisa. E em 1988 nós começamos a sedimentar uma nova perspectiva normativa. Nós temos a nossa Constituição Federal, que tem como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. E aí eu quero chamar a sua atenção. O princípio da dignidade da pessoa humana, este princípio de conteúdo complexo, de onde emanam todos os outros princípios fundamentais, tem uma natureza regente, supraconstitucional. E aí essa consciência veio se cristalizando, se sedimentando ao longo do tempo. Uma amostra disso vai se dar em 2009, quando o legislador editou a Lei 12.015. Eu peço a você que grave, que anote, Lei 12.015. É uma lei de 2009 que representa um verdadeiro divisor de águas no estudo dos crimes contra a dignidade sexual. A começar pela mudança de nome do título. O que antes era crimes contra os costumes, nós passamos a tratar como crimes contra a dignidade sexual. Nada mais adequado, nada mais correto, por uma razão muito simples. Se nós temos aqui uma perspectiva da dignidade da pessoa humana, o que estamos a proteger, com todo respeito, não é costume. Não são os costumes, mas sim a dignidade da pessoa humana. Mais especificamente, a dignidade sexual. Talvez a dimensão mais representativa da dignidade sexual, mais representativa da dignidade da pessoa humana, seja a dignidade sexual. Quando nós falamos de crimes contra a liberdade sexual,
Ou, trazendo para um plano mais concreto, quando nós observamos a prática violenta de atos sexuais, com todo respeito, isso não tem a ver com costumes, isso tem a ver com dignidade sexual, tem a ver com dignidade da pessoa humana. Então, uma opção acertadíssima do legislador, quando editou a Lei 12.015 e passou a chamar esses crimes de crimes contra a dignidade sexual. E aí não para a nossa observação sobre as alterações da Lei 12.015. Além disso, a Lei 12.015, ela juntou 2 artigos. Antes da Lei 12.015, nós tínhamos o artigo 213 e o artigo 214. O artigo 213 falava do crime de estupro. O artigo 214 falava do atentado violento ao pudor. E aqui, uma rápida pausa, presta bem atenção. Atentado violento ao pudor não é correr pelado no meio da rua, tá bom? Você, meu aluno, não diga isso, por favor, tá certo? Atentado violento ao pudor era outra coisa, tá bom? Correr pelado na rua é outro crime. No máximo, nós vamos chegar ao ato obsceno, mas não é tema de estudo agora. Bom, voltando. Então, antes da Lei 12.015, nós tínhamos estupro, 213, atentado violento ao pudor, 214. A Lei 12.015 fez o quê? Revogou 214, mas não foi abolício crimes. Por quê? O legislador pegou o conteúdo do 214 e trouxe para dentro do 213. E aí, o estupro cresceu. O que a gente chamava de estupro, que era uma coisa só, passou a ser uma coisa maior. E passou a contemplar tanto o antigo 213 como o antigo 214. Então, o que nós chamamos hoje de estupro é o que está estabelecido no 213 e é uma junção do antigo estupro com o antigo atentado violento ao pudor. Tá certo? Grave isso. Isso é muito importante. Quando nós estudarmos estupro, artigo 213, você vai entender a importância por conta das consequências que isso gerou no nosso ordenamento jurídico e a discussão, inclusive, sobre a retroatividade da aplicação dessa lei. Tá bom? Bom, essa lei 2015, ela também trouxe outras alterações importantes. Antes dela, nós falávamos em presunção de violência. O que era isso? Você tinha o artigo 213 e ele dizia: constranger mulher mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal. Então, esse era o crime do artigo 213. Mas e se a prática sexual fosse com uma pessoa menor de 14 anos? O legislador resolvia isso através da chamada violência presumida. E aí, mais na frente, em um outro artigo, o legislador dizia assim: presume-se a violência se, por exemplo, a vítima for menor de 14. Então, entenda, mesmo que não tivesse ocorrido violência, por força legal, presumia-se a violência. E aí, naquela época, discutia-se muito se essa presunção de violência era absoluta ou se ela era relativa. Se eu considerasse uma presunção relativa, significaria que, em cada caso concreto, seria necessário debruçar-se cuidadosamente para saber se de fato é um caso para se presumir a violência ou não. Se eu considerar que essa presunção legal ela era uma presunção absoluta, independente de qualquer circunstância concreta, sempre se consideraria presumida a violência e, portanto, seria estupro. Pronto. A Lei 12.015 buscou colocar uma pá de cal nessa discussão, encerrar essa discussão. E aí, ela revogou esse dispositivo legal que falava de presunção de violência e, ao revogar, também criou um outro crime. Criou o chamado estupro de vulnerável. Sim, o estupro de vulnerável, que você certamente já ouviu falar em algum lugar, já leu em algum lugar, esse crime, estupro de vulnerável, foi criado pela Lei 12.015. Ela inseriu no nosso Código Penal o artigo 217-A, onde nós observaremos que não se fala de presunção de violência, fala-se de ter conjunção carnal,
de praticar ato libidinoso com menor de 14. Não é um caso de presunção de violência. É um tipo penal novo, estabelecido pelo legislador através dessa lei. Em que pese isso, em que pese essa redação, o debate doutrinário sobre a presunção de violência continuou existindo. Alguns doutrinadores ainda continuaram trilhando, dizendo que, olha, ainda é possível discutir, é necessário ver o caso concreto. E muitos casos chegaram ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça se debruçou em muitos casos, inclusive editou súmula, frisando que não importa consentimento. Se tem menos de 14, é estupro de vulnerável. Isso foi tão cristalizado que, posteriormente, com a Lei 13.718, sim, saímos de 2009, chegamos em 2018, e agora eu já estou citando uma outra lei, anote aí, 13.718, anote. A Lei 13.718 pegou essa súmula do STJ, transformou num parágrafo, o parágrafo 5º da lei, o parágrafo 5º do artigo 217-A, para dizer exatamente que o consentimento é irrelevante. Ou seja, não importa se tem relacionamento anterior, não importa se já tinha alguma atividade sexual, não importa se a vítima consentiu. Se ela está na condição de vulnerável, ou seja, menor de 14, ou naquelas figuras do parágrafo 1º que nós estudaremos posteriormente, que é o caso da pessoa que por enfermidade mental ou por outra circunstância não pode oferecer resistência, ele diz, será estupro de vulnerável. Resumidamente, eu quero dizer para você, portanto, que hoje não estou dando minha opinião, mas apenas colocando para você, expondo o panorama para dizer que hoje pouco importa o consentimento do vulnerável. Vulnerável, sexo, condição carnal ou a prática de outro ato libidinoso com pessoa vulnerável é estupro de vulnerável. Gravou isso? 13.718, a lei 13.718. Ela passou a ter vigência a partir de setembro do ano passado. Setembro de 2018. Essa lei não fez só isso. Ela trouxe para nós causas de aumento específicas para o estupro chamado coletivo. Ela trouxe causa de aumento específica para o chamado estupro corretivo, que nós falaremos em aula posterior. E ela também estabeleceu que os crimes contra a liberdade sexual e aqueles crimes praticados contra o vulnerável, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. Aí eu chamo a atenção para você ter cuidado. Ao estudar o tema, você deve observar se o seu livro já está atualizado pela Lei 13.718. E ela estabeleceu que esses crimes são de ação penal pública incondicionada. A Lei 13.718 não para por aí. Ela também trouxe uma outra inovação. Ela inseriu no nosso Código Penal o crime de importunação sexual, artigo 215-A, que nós estudaremos posteriormente. Esse crime passou a estar no Código Penal com essa lei. Tá bom? Para por aí? Não. Em dezembro de 2018, o legislador trouxe mais uma outra lei, a 13.772, que inseriu no nosso Código Penal dois novos crimes. Você deve certamente já ter ouvido, assistido nos noticiários, algumas situações de pessoas que gravam cenas de nudez ou de ato sexual sem autorização dos participantes. Ou já deve ter ouvido aquele caso de alguém que sai divulgando pela internet, em redes sociais, em grupos, imagens de pessoas nuas ou de ato sexual sem autorização da pessoa, ou que faz montagem, ou do namorado ou da namorada que, chateado com o término, utiliza como meio de vingança ou para humilhar o parceiro ou a parceira, acaba publicando diversas fotos íntimas. Antes, nós tínhamos dificuldade de tratar isso sob o ângulo do direito penal, especificamente nesse ambiente dos crimes contra a dignidade sexual.
a partir de agora, ou melhor, a partir da Lei 13.772, que é de dezembro de 2018, nós temos crimes específicos para essas condutas, tá bom? Então, este é o panorama de estudo nosso, e eu quero que você fique atento, porque a partir da nossa próxima aula, nós vamos estar falando do artigo 213, que é o crime de estupro, que inaugura o capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Forte abraço!